É boa. Gostoso. Bom, nós vamos falar agora sobre o quê? Formigas. É isso daí, as formigas estão invadindo as casas de novo. E você sabia que atualmente existem cerca de 10 mil espécies conhecidas de formigas no Brasil? Mas é possível que esse número aumente, porque como todos os seres vivos, esses insetos têm uma função no ecossistema, né? Mas com o crescimento das grandes cidades, elas se tornam um problema muito grande quando começam, sem pedir licença, a invadir as nossas casas. E tudo, hein? Elas invadem armário, elas invadem cantinhos até de concreto, elas invadem o jardim, elas invadem até os equipamentos eletrônicos que você possui em casa. A Lúcia Schuller é bióloga, é mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo, é especialista em entomologia urbana pela Unesp e está hoje aqui no Manhã Gazeta para ensinar como prevenir o aparecimento das formigas ou como eliminá-las depois. Prazer sempre te receber, Luciana. Minha linda, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. E já pedi para a produção que você volte logo para falar dos pernilongos, que são outros que chegaram já, né? Tá certo. Na época do ano eles vêm todos aí. Ai, mas as formigas estão invadindo tudo. Você sabe que ontem eu falei no programa, Lúcia, e uma telespectadora me mandou um e-mail dizendo: Claudete, quer terminar com as formigas? Coloque cravo da Índia, por onde elas passam, que eu fiz isso na casa de praia e aqui em São Paulo e deu certo. Tá aqui o cravo, né? É verdade. Eu não chegaria tanto assim, vão eliminar as formigas, porque o cravo da Índia com a canela são produtos assim aromáticos. Sim. Então a formiga é muito sensível para tudo que é cheiro, tudo que é odor, né? Nas anteninhas dela ela capta tudo. Então, por alguns dias, enquanto esse aromático estiver presente, realmente ele vai evitar o aglomerado das formigas. Mas elas vão para outro canto, elas Mas não vão morrer. Para outro canto, elas retornam quando esse cheiro evapora, termina, né? E aí você tem que estar sempre renovando. Mas o fato é realmente que as formigas são muito sensíveis mesmo a esse tipo de Tanto a odor. canela como... Canela quanto o cravo. Quanto o cravo. Isso é verdade. Agora, tu vende a lente, aquilo grande, pra gente ver as formiguinhas? Eu trouxe uma que bacana, lente porque elas são tão mais- pequenas, né? Para facilitar né, a visualização, porque essas formigas são muito miúdas e elas ficam no ambiente doméstico e é dessa queixa, a maioria das pessoas São essas falam, miudinhas, né, que são essas miudinhas, né? Que espécie é essa? Essa é a Monomorium florícola, ela é mais comum no interior do estado. Tá. Né? Mas aqui na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, a gente tem muito uma formiga que a gente chama de formiga fantasma, que ela tem o abdômen ela é branquinho, branca. as pernas são bem clarinhas e parece que ela é só cabeça e o resto do corpo, É pequenininha. exceto o abdômen. Ela é minúscula. Ah, essa, minha casa foi invadida por fantasmas, então. Formiga É fantasma. chamada de formiga fantasma, né? Mas o tratamento e a prevenção é a mesma. Mesmo. Tanto para uma formiga quanto outra. Eu queria que jogasse a imagem das formigas aqui no plasma, atrás de mim, por favor, pra gente dar uma olhadinha nelas, que elas estão parecendo grandes aí no vídeo. Eu achei, olhando de longe, por isso que eu queria ver mais de porque perto. elas estão ampliadas, Porque elas estão né? ampliadas por uma lente ali. Mas, na verdade, são aquelas pequenininhas, né? E o que é isso que elas estão carregando? Então, são as crias, porque elas estão assustadíssimas, né? Porque tem uma luz em cima delas, eu tirei a tampa e tal, eu dei uma desequilibrada lá no formigueiro, lá, né? Você pode perceber que tem algumas dessas formigas que elas são maiores do que as outras. Todas são iguais, menos essas algumas que são maiores. Essas são as rainhas. Que nem a abelha tem rainha também? Sim, é que a abelha só tem uma rainha, né? Aí tem mais. Essa daí não, essa espécie de formiga, ela tem muitas rainhas. Por isso que quando você começa com um problema num determinado ambiente da sua casa, de repente você tem formiga no banheiro. Essa daí é uma grande, ó, não é isso? Isso, tá vendo que ela tem um abdômen mais distendido. É ela que põe os ovos, ela e outras rainhas, né? São muitas rainhas. E aquilo branquinho é um ovinho? É uma larva ou uma pupa, né? E uma tem uma cria. formiguinha só lá dentro, não? Tem uma formiguinha só. Em cada branquinho tem uma cada formiga? branquinho E onde tem- que ela vai com aquele ovinho pra lá e Ela pra cá? tá perdida, né? Mas normalmente Porque ela faz o quê com o filho na boca? Normalmente elas ficam todas aglomeradas, os ovos, as crias ficam todos aglomerados, mas como a gente fez abriu a casa delas, né? Então elas estão ficam pensando em juntinhas. mudar. Elas estão ficam querendo juntas. mudar. A tendência dessas formigas é essa, mudar. Por isso que elas são conhecidas, tem uma palavra em inglês que nomeia essas formigas,
que é tramp ants, né? Tramp, em tradução do português, quer dizer andarilha, quer dizer vagabundo, quer dizer a pessoa que não tem casa, não tem domicílio, ela fica sempre andando de um lugar para o outro. É a característica dessas formigas, dessa e de outras, né? E o que faz a formiga mudar? Por exemplo, o cheiro do cravo vai fazer mudar? O cheiro pode, o uso, por exemplo, de um inseticida em aerosol. Tá. Para ela, aquilo é uma agressão. Ela muda. Então, ela é um sinal, perigo, perigo. Lembra a história do robozinho? Aí ela se divide. E o fato dela ter várias rainhas facilita a proliferação e a acomodação no ambiente, porque ela se divide em grupos. Então, um grupo vai com um tanto de rainhas, o outro grupo... mas isso é caso pensado? É de caso pensado. Isso está dentro da biologia e da forma dessas formigas sobreviverem. Sempre com as rainhas para poder... Exatamente, porque a rainha é a garantia da sobrevivência. Certo, a rainha que põe os ovos, né? Então, elas precisam de uma rainha para o formigueiro prosperar. Por isso que elas são muitas e elas se dividem. E a natureza que se encarrega também de quem vai ser rainha, quem vai nascer rainha ou não? Isso aí é um mistério. Mistério. Quer dizer que dentro desses ovinhos pode ter muitas rainhas. Com certeza, já é pré-determinado, né? A natureza que determina isso. Você pode ver como elas são, na lupa dá pra gente ver como elas são lindas, brilhantes, né? Lindas? Isso daí é um inferno, Lúcia. Mas elas são bonitas. Não deixa de ser bonita, né? Isso é biólogo mesmo, para deixar a bichinha assim bonita. Essa proteção brilhante que ela tem é uma camada de cera que ela tem no corpo. Todos os insetos têm essa camada de cera, né? Para protegê-los. Então, por exemplo, você está com um formigueiro desse atrás de um azulejo, né? Vamos dizer assim. Então, como que você vai fazer esse controle? Você sabe que a formiga está lá porque ela está indo para aquele buraquinho. Você está vendo aquela fila indiana, todas elas indo e voltando para aquele buraquinho. Então, você vai pegar uma seringuinha... Peraí, antes de você falar isso, desculpe. Tem uns ovinhos que são transparentes. Por quê? Porque uns são larvas, já estão mais evoluídas. Outros são pupas. E aqueles que não têm transparência nenhuma são os ovinhos mesmo. Tá certo. Em várias fases, então. São os ovinhos. Você tem são todas fêmeas, né? Num formigueiro dessa, a presença dos machos é eventual. Não, eventual. É só no momento em que está havendo... o período assim de reprodução, de acasalamento. Eles só aparecem nessa hora e se mandam? Momento, depois somem. E onde que eles ficam? E o voo nupcial são imagos, são formas jovens que nascem nesse lote de ovos que se desenvolvem em larvas e pupas. Esses machos nascem ali. Mas ficam ali sem fazer nada? Ficam ali sem fazer nada. No momento Quem anda para lá e para cá são elas? São só elas. Você começa a ver que tem macho... Mas olha, eu vou chamar esse macho de cachorro, safado, sem vergonha. Porque só nasce, não faz nada. As formiguinhas é que andam para lá e para cá, arriscando a vida, trazendo folhinhas. Só as fêmeas. É que trabalham. E os machinhos ficam ali sem fazer nada. Não, eles aparecem e morrem. Eles aparecem na época necessária para o cruzamento. Depois morrem? Depois eles morrem. Você vê pelas asinhas. Vou tirar o cachorro safado sem vergonha, coitadinhos. Eles morrem, não sabia. O formigueiro fica cheio de... Só mulher, só fêmea. De machinhos. Quando tem os machinhos, fica cheio de machinhos com asinhas. Depois eles desaparecem. Nasce com asa e... Eu acho que é por isso que vem asa, né? Vai. A função deles é essa mesmo, né? Nossa, super interessante o mundo das formigas. Aí é de uma espécie, mas no mundo, né, desse pequeno inseto, funciona sempre igual, não importando a espécie? Já que tem tantas, né? Mais de 10 mil espécies, eu falei? Vamos dizer, a evolução, né? De ovo, larva, pupa, adulto, sim. De rainhas. Né? Agora, a quantidade de rainhas, no caso da saúva, por exemplo, a saúva só tem uma rainha. Morreu a rainha, morreu o formigueiro. Acabou o formigueiro. Por isso que a rainha da saúva é tão protegida. Porque ela fica dentro do fungo, super protegida pelos soldados. Ninguém chega nunca a ver essa rainha. Você só vê a rainha se você fizer uma escavação no formigueiro bem profunda para poder descobrir.
Bom, e ela Luciana, muda de panela. Eu fiquei interessada aqui na vida das formigas, mas na verdade a gente quer acabar com elas. Então conta aí o que a gente faz, coitadinha. Então, eu estava falando... do azulejo, se ela azulejo, fez atrás né? da tomada, às vezes, do azulejo. A gente tem muita... Todo mundo fala para mim, eu tenho tanta dificuldade para eliminar essas formigas, né? A formiga, a presença das formigas no nosso ambiente está muito relacionado à forma como a gente usa esse ambiente e o grau de manutenção que a gente tem desse ambiente. Então, hoje você vai, reforma a tua cozinha, está tudo bonitinho, as frestas estão todas vedadinhas, está tudo em ordem. Aí você vai usando aquela cozinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, começa a cair. Cai um pedacinho aqui, um rejunte ali e tal. As formigas vêm, porque elas são transportadas. Normalmente, você pode trazer formiga para sua casa num vaso de planta. Sim. Você vai na floricultura, compra uma planta, traz para sua casa, você não sabe que tem um formigueiro ali. Sim. E o formigueiro se instala na sua casa. Tem um buraquinho, ela entra naquele buraquinho. Tá. Então, o primeiro sinal, as formigas eventuais, que são aquelas que saem para forragear, para ver onde que está o alimento. Tá. Então, ela sai daquele buraquinho, aí você começa a ver na pia umas solitárias. Elas estão procurando fonte de alimento e fonte de água. Se eu vir isso, é porque tem formigueiro por perto. Tem formigueiro por perto. Aí, o que ela faz? Ela dá o sinal de alarme. Quando ela acha o alimento, tem um resto de... Tem um doce em cima da mesa, ou tem resto de comida no prato, tal. Para ela, tanto faz. Doce, salgado, ela não tem discriminação. Certo. Claro que aquele brigadeiro ali, iria ninguém gostar de mais, ferro, né? Então, e aí, o que ela faz? Ela avisa as outras. Mas só que ela não tem boca e não tem como... Como que ela avisa? Lembra que eu falei que ela seguia pelos cheiros, né? Então, ela tem glândulas, ela tem muitas glândulas especializadas, é uma característica desse inseto. Então, ela libera um odor característico que a gente não percebe, mas que as outras formigas percebem. E vai marcando o caminho. Então, ela volta para o formigueiro e deixa um rastro de cheiro. O que acontece? As formigas que estão dentro do formigueiro, que é o time das forrageiras, que não são todas que saem, é um grupo que sai. Tá. Só 5% do formigueiro. Aí elas saem, vão cheirando com as antenas, por isso que elas ficam batendo as antenas, elas vão cheirando o caminho e vão até a fonte de alimento. E aí começa, ou consome, ou guarda no papo, né? Porque elas têm um papo. Guarda e volta para o formigueiro. E algumas espécies, inclusive, fazem uma pré-digestão para alimentar as larvas que estão lá dentro do ninho, entendeu? E como eu acabo com elas, então? Então, aí o que você faz? Você injeta água com detergente em partes iguais dentro daquele buraquinho que as formiguinhas estavam aninhadas. Água e detergente em partes iguais usando seringas. Isso. O que mais? Aí você tem que vedar. Você pode usar um sabão cremoso para fazer a vedação. Do buraquinho. Ou você pode fazer uma mistura de cimento branco com cimento tipo cola. Você faz uma misturinha e aquilo fica molinho, né? Você puxa na seringa e também coloca dentro do buraquinho. Dessa vez para vedar o buraquinho, para que aquele buraquinho não abra. Tem uma série de produtos. Aí elas vão morrer mercado. lá dentro. Elas vão morrer lá dentro. O segredo é fechar as frestinhas por onde elas para estão elas entrando. não terem abrigo, para elas sobreviverem. Porque usar só o inseticida vai matar as que estão ali, mas não vai acabar com o formigueiro. Não vai. E pelo contrário, se você usar inseticida dessa forma, ela vai dinamizar aquele formigueiro. Se você optou por usar o inseticida, é ideal que você use o inseticida na forma gelatinosa, em forma de iscas. Aí você pode proteger essas iscas, pode pôr numa tampinha de refrigerante ou pode pôr numa caixinha, que é uma caixinha especial, lacrada para isso. Aí é a escolha de quem está fazendo o tratamento. As iscas para formigas são boas também. Também são boas. E o silicone que eu estou vendo aqui também é muito usado para tapar frestinhas por causa da chuva, né? Vedar por causa da chuva, aí onde entra água. Também serve? Também serve. São opções de vedação. Você pode usar o sabão, você pode usar essa massa já fabricada, né? Ou o silicone, tanto faz. Agora, e quando a formiga está no equipamento eletrônico, que ela pode também invadir, qual o melhor jeito de terminar com ela? O melhor jeito é usar a isca mesmo e aspirar esse equipamento eletrônico. Aí,
talvez uma empresa que trabalhe com eletrônicos... Tem que levar. Tem que levar, porque ela vai aspirar, vai retirar todos os ovos. Isso é um problema sério e não são todas as formigas... que esse caso da fantasma, por exemplo, ela não costuma entrar em equipamento eletrônico com tanta frequência quanto aquelas formigas grandes, noturnas, aquelas são bastante frequentes. E você se livra daquelas formigas só com vinagre de cozinha. Então, o vinagre também é um outro recurso importante para você ter para resolver o problema de formiga. Tá, eu preciso encerrar, mas preciso fazer 2 perguntas. Espera aí. Olha, meu nome é Ana Cláudia, moro em Paulínia. Eu gostaria de saber como acabar com as formigas amarelas e grandes que fazem os seus ninhos nos aparelhos eletrônicos na minha sala. Então, o aparelho eletrônico, ela vai ter que levar para conserto. Tá. Agora, essas formigas, elas fogem com o vinagre. Passar vinagre então, o branco vinagre no local. é uma coisa que você tem que usar constantemente, diariamente de preferência. Aliás, que até para limpar tapete, vinagre branco é bom também. Então, Muito já passa bom. em tudo, né? Muito bom. Bom dia, Claudete. Minha casa tem forração de madeira e as formigas vêm de lá. Chegam até a pia da minha casa aos montes. O que eu faço para acabar com essas formigas? Será que eu teria que destelhar a minha casa e jogar veneno? A Larissa Marques, de Santo André. Veneno não diria. Ela pode tentar trabalhar com a isca. Se a isca funcionar, ótimo, maravilhoso. Se a isca não funcionar, ela pode usar talco. Talquinho de bebê comum, né? Jogar na forração. Jogar na forração. Porque o talco, as formigas, elas... Você vê que esse talco aqui é bem fininho, né? E a formiga, ela respira por uns buraquinhos que ela tem na lateral do corpo. Vai entupir os buraquinhos, então ela vai entope morrer. os buraquinhos ou desidrata, porque isso aqui entra em contato com o corpo da formiga e tira a água de dentro do corpo da formiga. Nossa, quem diria? Olha o talco do bebê como é poderoso, gente. Então, ele é perfumado, gostoso, Desidrata mas ele desidrata. Por isso que isso é um recurso interessante para você jogar, por exemplo, dentro de um batoque de energia, né, de uma caixinha de luz. Lá dentro elas gostam muito de ficar. Você pode fazer isso. E nessa casa também, ela pode aplicar talco no forro. E qualquer outra dúvida que você tenha, mande um e-mail para a Lúcia, que eu tenho certeza ela responde com muito carinho o nosso público. Claro. É lucia@sopragas.com.br. lucia@sopragas.com.br. Obrigada, meu amor, por ter vindo, viu? Obrigada um grande beijo pra você, viu, Lúcia? Sempre um prazer. Volte pra gente falar agora dos pernilongos, tá? Tá bom. Que ninguém aguenta aquela noite, né? Não dá pra dormir? Que horror, não, Ana?